Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros. No livro de hoje nós iremos falar sobre a carta aos Hebreus. E aqui, você está curtindo essa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas ou pessoas que queiram e precisam aprender mais da palavra de Deus. E a carta aos Hebreus é uma das cartas mais profundas e teológicas do Novo Testamento. O autor, ele não é identificado. Alguns atribuem a sua autoria a Paulo, outros a Apolo, outros a Barnabé, outros a Lucas. Mas o estilo e o conteúdo indicam alguém altamente instruído nas escrituras judaicas e na cultura grega. Foi escrita pelo ano 67 d.C., provavelmente em Roma, e dirigida a cristãos judeus convertidos, pois provavelmente em Jerusalém ou de alguma comunidade da Judéia. Esses crentes estavam enfrentando perseguição, cansaço espiritual e tentação de voltar novamente ao judaísmo tradicional e ortodoxo por medo da pressão social. O autor escreve para mostrar que Cristo é superior a tudo, ao templo, aos sacerdotes, aos sacrifícios e até à própria lei. E a carta apresenta Jesus como sumo sacerdote perfeito, o mediador da nova aliança, porque aquele que cumpriu tudo que o Antigo Testamento apenas prefigurava. A carta é uma convocação à fé madura e perseverante, um chamado para não retroceder, mesmo quando seguir a Cristo pareça custar tudo. Então, essa carta ela tinha um objetivo principalmente daqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo. Só que a sociedade estava fazendo de tudo para que eles voltassem novamente, não é? Porque uma vez, você precisa entender que naquelas épocas as famílias judaicas eram organizadas. Então havia o patriarca, que era o pai, e uma vez que alguém da família assumia publicamente a sua fé em Cristo, ele era deserdado, ele era mal visto pela família e mal odiado pela sociedade. Então, por essas pressões, eles estavam fazendo com que as pessoas novamente voltassem àquele judaísmo novamente que não salva. Mas o tema central de Hebreus é a supremacia de Cristo, ou seja, que Cristo era muito maior do que aqueles sacrifícios, do que aquela religião ali judaica, que na verdade, todos os seus elementos mostravam a Cristo. E Cristo é apresentado como Filho de Deus que sustenta todas as coisas. Ele é o cumprimento das promessas e o centro da nova aliança. E a carta aos Hebreus também mostra que a antiga aliança era sombra, mas em Cristo que veio a realidade plena. E os versículos-chave aqui que nós vamos ver refletem essa grandeza. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então esses textos revelam o coração da carta. Cristo é suficiente, perfeito e eterno. Ele é o centro de toda a fé cristã e abandonar essa verdade é perder o maior tesouro da existência humana. Então, o autor desta carta ele queria deixar claro que
Cristo estava acima de tudo aquilo que a lei, que o judaico, tudo aquilo somente mostrava, eram sombras, não é daquilo que era a realidade no Novo Testamento. Então, para você entender que ainda as pessoas elas querem substituir e equiparar a Cristo como uma religião qualquer, mas o autor ele deixa bem claro que Cristo não é religião e que Cristo está acima de tudo e qualquer religião, movimento, enfim, qualquer ordenança, lei, enfim. E o livro de Hebreus ele está dividido em 13 capítulos, cada um com foco profundo. Nos capítulos 1 e 2, o autor apresenta Cristo como superior a anjos, destacando a sua divindade, sua humanidade perfeita. Nos capítulos 3 e 4, Jesus é mostrado como superior a Moisés e como verdadeiro descanso prometido ao povo de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, o autor fala sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando que ele é o sumo sacerdote eterno, que intercede por nós diante do Pai. Nos capítulos do 8 até o 10, o foco é a nova aliança, onde Jesus é o mediador de um pacto superior com um sacrifício único e perfeito, o seu próprio sangue, que substitui os antigos sacrifícios de animais lá no Antigo Testamento. E no capítulo 11 vem o famoso capítulo da fé, relembrando heróis como Abraão, Moisés e Noé, que viveram pela fé, mesmo sem ver o cumprimento das promessas. E nos capítulos 12 e 13, conclui com exortações práticas, chamando os crentes à perseverança, santidade e amor fraternal, lembrando que o reino de Deus é inabalável e eterno. Então, e o contexto histórico desta carta aos Hebreus é o de uma comunidade cristã profundamente ligada ao judaísmo, provavelmente em meio à perseguição do Império Romano. Muitos desses cristãos estavam desanimados porque seguir a Cristo havia lhe custado estabilidade, respeito e segurança. E o autor escreve para lembrá-los que não há volta possível. Tudo que o judaísmo apontava agora foi plenamente cumprido em Jesus. Jerusalém, que simbolizava a fé judaica, estava prestes a ser destruída, como foi no ano 70. E o autor mostra que o verdadeiro templo está agora nos céus. Em resumo, a carta aos Hebreus é um manifesto de maturidade espiritual, um chamado para firmar os olhos em Cristo, mesmo quando o mundo desaba. É um lembrete poderoso de que a fé não é fugir da dor, mas permanecer em meio a ela, porque Jesus é maior do que qualquer perda, porque a sua promessa é eterna. E principalmente, que tudo aquilo que há na terra, Cristo é maior. E tudo aquilo que é o Antigo Testamento, nada mais são do que sombras, ou seja, tudo aquilo que do Antigo Testamento foi prometido, foi cumprido na vinda, no ministério, na morte e na ressurreição de Cristo e na sua maior promessa, de que Ele voltará e buscará os seus. E aí, já tinha visto com profundidade essa carta aos Hebreus? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui nos comentários se houve alguma coisa que você lembrou, que é importante o que eu não falei. Deixe nos comentários porque o seu comentário é muito importante para nós. E no próximo vídeo nós estaremos estudando sobre o livro de Tiago e até o próximo vídeo.